Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer aqui a minha versão sobre algo que está revolucionando o mundo da inteligência artificial. Você deve ter ouvido bastante nas últimas semanas sobre o que é o MCP. O Model Context Protocol é um novo protocolo, um novo padrão que está transformando completamente o jeito que nós desenvolvemos aplicações e softwares que integram inteligência artificial. Isso não é uma tendência passageira. O MCP realmente veio aqui para trazer uma mudança fundamental na maneira que nós nos conectamos com os grandes modelos de linguagem avançada. Imagine só, em breve, todos os serviços digitais que você utiliza no dia a dia perfeitamente integrados com os modelos de inteligência artificial através deste protocolo. E é isso mesmo que você ouviu. As grandes empresas de tecnologia hoje já vêm adotando o MCP como protocolo e estão desenvolvendo novos servidores para que possam criar aplicações que se conectam com os grandes modelos de linguagem natural. E você, desenvolvedor, que quer criar as suas soluções inovadoras com IA, precisam entender e implementar este tipo de protocolo. Se você quer sair à frente desta revolução tecnológica, então eu te convido a assistir este vídeo até o final, onde eu vou te explicar daquele modo didático que eu venho trazendo os meus vídeos neste canal, exatamente o que é MCP, como ele funciona e por que ele vai mudar o futuro da integração entre humano e máquina. Então vamos mergulhar neste assunto e vamos agora entender o que é o padrão MCP. Olá pessoal, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Gustavo Sack e nós trazemos aqui vídeos relacionados à tecnologia, inteligência artificial e desenvolvimento de aplicações de automação que trabalham com LLMs. Pessoal, o vídeo que vocês vão ver a seguir corresponde a um dos vídeos da minha mentoria que eu estou gravando e vou disponibilizar num futuro breve, que eu abordo sobre LangGraph, LangChain e um dos módulos adicionais corresponde ao MCP. O vídeo de hoje é o vídeo da aula 1, onde eu abordo os conceitos e o entendimento de uma arquitetura MCP, e complementar a ele vão ter outros dois vídeos onde nós vamos aprender a criar um cliente MCP e também criar um servidor MCP. Antes de iniciarmos, eu te peço, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos que eu vou trazer aqui no YouTube, e se você realmente gostar desse vídeo, aproveite e compartilhe com pessoas que desejam aprender e entender sobre inteligência artificial. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem da aula sobre MCP. Nesta aula eu vou te apresentar os conceitos por trás da tecnologia de Model Context Protocol, ou os chamados MCPs. Para iniciarmos, nós primeiramente precisamos entender quais foram as fases de evoluções das aplicações que trabalham com os LLMs. Nesse board aqui, pessoal, eu deixei bem detalhado todos os conceitos que eu vou explorar para te explicar a importância desta tecnologia e o que você precisa saber para poder implementar nas aulas futuras um servidor MCP. Então, primeiramente, pessoal, vamos entender como que são as aplicações, né? Na primeira fase, aquela aplicação mais simples. Você precisa entender, pessoal, que o LLM, ele nada mais, nada menos é do que apenas um gerador de tokens textuais e nada mais além disso, tá? Então, as aplicações lá na primeira fase, quando surgiram os LLMs, elas eram construídas utilizando, né, uma simples chamada ao LLM. Então, o usuário ia lá, faria uma pergunta lá dentro dos chatbots e estes chatbots faziam uma requisição para estes modelos LLMs e consigo gerava uma resposta, um output textual. Aí o pessoal começou a se questionar, né? Poxa, eu vou ter que sempre depender de um treinamento de inteligência artificial para adicionar conteúdo, né, para o meu LLM, que ele não tem conhecimento atualmente. Como que eu vou conseguir fazer o meu LLM tomar decisões? Como que eu posso criar uma aplicação onde eu tenho ali como core o LLM para tomar decisões e influenciar no meio externo? E foi aí, pessoal, que
surgiram as aplicações que eu nomeio aqui como aplicativos agênticos, que é nada mais nada menos que a criação de uma aplicação que tem como tomador de decisão um LLM e associado a este LLM diversas ferramentas. Então, como que a aplicação ela funciona? Bom, a partir de um input de usuário, o LLM ele consegue tomar uma decisão. Se eu consigo responder o meu usuário, então eu vou lá e gero minha resposta, ou se eu tenho alguma ferramenta disponível para que eu possa fazer a requisição para esta ferramenta, obter mais informações antes que eu possa responder a este meu usuário. E aqui não se limitamos apenas a retornar novos contextos, mas, por exemplo, nós podemos criar aplicações agênticas que vão influenciar no meio externo. O que seria isso? Podemos exemplificar este termo quando você precisa, por exemplo, executar uma atualização dentro de um banco de dados ou inserir registros dentro de um banco de dados. Dessa forma, você não está apenas solicitando informação, você está fazendo com que o LLM haja sobre o seu banco de dados. E para isso, pessoal, a arquitetura por trás destas aplicações agênticas envolve como modelo core, né, como peça principal, um LLM com as capacidades de entender a solicitação do usuário e realizar uma chamada de ferramenta. E aí você tem na sua aplicação um nó que conecta a N ferramentas que você criou de maneira personalizada. Então você pode acoplar na sua aplicação as tools de banco de dados, as tools de leitura e escrita de arquivo, as tools que acessam uma informação de uma API externa, mas aqui tem um ponto em especial que é este nozinho de tools, ou seja, você precisa fazer a criação de cada uma dessas ferramentas na mão, no código, ou utilizando uma ferramenta no code, por exemplo. Então existe ali uma personalização. Existe então uma forte dependência do seu código principal com os códigos das tools que você implementou. E aí o pessoal começou a se questionar, né? Isso daí é um problema, porque imagine que eu tenho um LLM e eu estou criando ali uma API de clima. Tá, então eu vou precisar criar um código personalizado para esta API. Ah, agora eu quero criar uma tool lá que mexe com o meu banco de dados. E aí o seu dev, né, ou você mesmo vai precisar criar um código personalizado de construção das tools que trabalham com um banco de dados. Ah, agora eu quero fazer uma comunicação com a API de e-mail, outro código personalizado. Leitura e escrita de arquivo, outro código personalizado. Todos eles conectados à sua aplicação principal, que é aquela aplicação que tem o LLM embutido, certo? É aí que gera um problema, né? Quais são as etapas de implementação de uma tool nesta arquitetura? Primeiro, né, você tem que ir lá e estudar a documentação de uma API externa. Imagine que você deseja conectar uma API de terceiros dentro da sua aplicação para utilizar como uma ferramenta. Primeiro, você precisa estudar a documentação dessa API externa. Depois você vai precisar desenvolver o código personalizado para esta integração. Em sequência, você vai precisar implementar tratamentos de erros específicos, porque muitas vezes uma requisição a uma API externa pode dar algum problema. Então você precisa tratar este problema para que sua aplicação não quebre, não gere erros. Em sequência, você precisa garantir a autenticação segura. Você precisa também criar mapeamentos entre os dados da API e o formato que o LLM possa entender para que ele possa utilizar a informação recebida de maneira útil. Então veja que você tem vários passos somente para criar uma determinada tool dentro da sua aplicação. E qual que é o problema gerado por essa dependência de personalização, essa dependência de você ter que criar as tools integradas dentro da sua aplicação? Bom, imagine aqui, né? Imagine que sua empresa construiu 15 agentes de IAs diferentes que utilizam a API do Yahoo Finance para obter dados de mercado. Aí um dia
a Yahoo Finance muda o endpoint, muda o formato que vem os dados e você tem como resultado 15 aplicações quebradas simultaneamente, exigindo manutenção urgente. Então imagine, pessoal, que você tem uma dependência muito forte com a API de terceiros e toda vez você vai precisar sempre estar observando se não houve mudanças nessa API de terceiros para que não gere nenhum problema na sua aplicação. Isso daqui pode se estender o mesmo raciocínio para qualquer outra ferramenta que você deseja implementar na sua aplicação. Então, mediante este exemplo, nós temos alguns problemas que nós observamos quando nós precisamos criar as tools personalizadas dentro do nosso próprio código. Primeiro, dificuldade de manutenção. Segundo, duplicação de esforços. Por que duplicações de esforços? Em organizações grandes, diferentes equipes frequentemente reinventam a roda, criando múltiplas integrações para um mesmo serviço. Acúmulo de dívidas técnicas. O que seria esse acúmulo de dívidas técnicas? Um código de integração raramente recebe o mesmo nível de atenção que a lógica principal. Outro problema, redundância. Se você tem a tool criada para um determinado aplicativo, você não pode utilizar esta mesma tool que você subiu nesse aplicativo em outro aplicativo. Você vai ter que fazer uma cópia desse código da sua tool e colocar no código da outra aplicação. Você não consegue usar uma mesma tool implementada em uma aplicação em outro serviço, né? Então aqui eu escrevi, né? Não conseguimos reutilizar as tools de uma aplicação em outra. Nós precisamos criar ali um código redundante, dar uma cópia de uma aplicação e colar em outra aplicação. Fragilidades às mudanças externas, que é o que o exemplo trouxe para nós. Quando uma API externa muda, o que acontece frequentemente, todo o código de integração pode quebrar. Desperdício de talentos. Desenvolvedores especializados em A gastam tempos desproporcional lidando com integrações em vez de se conectarem no aprimoramento dos modelos ou da sua aplicação, na lógica do negócio, certo, pessoal? Então, tendo essa infraestrutura que vem sendo hoje ainda muito utilizada, você observa que existem alguns problemas. E é aí que o MCP entrou para tentar solucionar estes problemas. O MCP, ou Model Context Protocol, foi uma tecnologia criada pela Anthropic, onde ele criou uma tecnologia para padronizar o modo que você precisa construir recursos para serem entregues para o LLM. E como existe no nome o protocolo, nós podemos dizer realmente que o MCP é um protocolo de construção de ferramentas ou recursos de forma padronizada para que os LLMs possam consumir estas informações ou agir sobre os meios externos. Então você realmente coloca uma padronização, uma regrinha. Perfeito, pessoal? Então vamos entrar aqui na nossa explicação sobre os MCPs. O SBC das integrações de IA. Então o MCP ele foi uma criação da Anthropic e como conceito o MCP é um conjunto de regras que define como os modelos de IA podem se comunicar com os dados e ferramentas externas, tornando esta comunicação mais fácil, mais segura, padronizada. O MCP é igual a uma camada de interoperabilidade entre os modelos de linguagem natural e o mundo externo, ou seja, as ferramentas, outras tecnologias, outros serviços de terceiros, né? Você pode se conectar a diversos mundos, diversas tecnologias. E o MCP entra aí para ser uma camada de interoperabilidade, ou seja, é uma camada de padronização, de comunicação de uma aplicação, de um lado de cliente, para um lado de um servidor, e aí isso daí vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem um pouquinho mais para frente. O MCP, né, ele resolve quais problemas? Primeiro, limitações de contexto. Como nós sabemos, um LLM ele não possui informações sempre atualizadas, certo? Então você pode criar um servidor MCP que envia informações sempre atualizadas quando um usuário faz uma determinada solicitação. Então você pode criar um MCP para resolver o problema de informações desatualizadas, a falta de padronização. Lembra que cada desenvolvedor vai ter que desenvolver um código personalizado para
criar ferramentas para uma determinada aplicação e, digamos assim, que uma empresa faz uma aplicação de um jeito, outra empresa faz a aplicação de outra. Não tem como você fazer esse compartilhamento. E aqui podemos entender empresa como áreas diferentes dentro de uma própria empresa, né? Ou seja, a falta de padronização é um problema. E o MCP entra aqui para criar essa padronização, né? Então não havia um método uniforme para conectar modelos de IA a recursos externos. Ele resolve também a complexidade de implementação, porque desenvolvedores precisavam recriar conexões para cada nova ferramenta ou fonte de dados. Tá? E ele também resolve o problema de fragmentação de integrações. Antes do MCP, cada modelo ou aplicação precisava de uma integração personalizada para cada fonte de dado. Então você vê aqui que o MCP já resolve problemas que a sua implementação usando uma tecnologia agêntica onde as tools estão dentro do código da sua aplicação, ou seja, é o cliente que precisa desenvolver essas integrações, o MCP já resolve boa parte daqueles problemas que a gente citou no começo. Então o MCP ele garante centralizações. O que seria garantir a centralização de responsabilidade? Bom, com o MCP, provedores de serviços de terceiros vão manter os servidores MCPs. Então eles entendem do negócio deles e eles vão criar estes servidores MCPs para fornecer para os usuários. E os usuários e os desenvolvedores ou outras empresas vão apenas consumir estas integrações. Eles não precisam entender da lógica de negócio desse serviço de terceiro, dessa API. Eles já têm um MCP e aí fica a cargo, logicamente, desse serviço de terceiro criar este MCP e os clientes ou os desenvolvedores de aplicativos vão consumir as informações, vão consumir esses servidores de terceiros. Então, cada um tem a sua responsabilidade. Um consumir uma informação e o outro entregar informações. Ambas padronizadas, tanto o lado de leitura quanto o lado que vai executar, né, enviar informações. Então, MCP, o significado de protocolo, como a gente falou. Por que protocolo? Nós dizemos que é um protocolo porque ele regula a transferência de dados, tanto de um lado quanto para o outro, entre servidor e cliente. E podemos falar que é protocolo também porque é um conjunto de regras que determina como dois sistemas vão se comunicar. Por isso que protocolo está dentro do nome de MCP, Model Context Protocol, ou seja, um protocolo de contexto para os modelos LLMs. Ou seja, você vai definir regras de comunicação entre serviços, entre ferramentas, entre qualquer recurso e os modelos LLMs, certo? Então, por que a gente fala que o MCP é o USB-C para integrações de IA? Isso está dentro da documentação do Model Context Protocol. E eu convido vocês a irem lá na documentação e lerem, porque é muito bem detalhado. Antes do USB-C, se seu teclado específico quebrava, você precisava encontrar exatamente o mesmo modelo ou redesenhar o seu sistema para um conector diferente. Lembro até que nos teclados e mouses eram outros tipos de entrada, era uma entrada até redondinha, não era nem USB, né? Era outras entradas. E aí você dependia muito de um fornecedor cuja entrada se conectava no seu computador, né? Com a USB-C, se um dispositivo falha, você pode substituí-lo por qualquer outro com um conector USB-C sem alterações adicionais. Ou seja, a partir dessa analogia, podemos dizer que antes do MCP, se uma integração de API quebra, você precisa refatorar seu código para essa API específica. Com o MCP, se um servidor MCP não funciona como esperado, você só precisa substituí-lo por outro servidor MCP, que implementa as mesmas ferramentas, sem alterar o seu cliente. Certo? Então você tem uma economia muito grande de tempo quando ocorre um erro na sua aplicação, por conta de mudanças de comunicação de serviços, igual, por exemplo, quando você consumia literalmente uma API de terceiros, porque você criou essa integração. Se esse serviço de terceiro muda a API, você vai precisar refatorar seu código. Com o MCP, você tem vários servidores que implementam diversas ferramentas semelhantes e você só precisa trocar um servidor por outro que implementa uma mesma ferramenta. Perfeito? Então vamos agora entender
Como que é a arquitetura de comunicação de um MCP? Bom, aprendendo uma arquitetura básica do MCP, como que funciona? Nós temos, a princípio, na camada mais externa, a aplicação LLM. E aqui nós damos o nome de host. Esse host pode ser o seu aplicativo, pode ser o próprio aplicativo do Cloud, pode ser as IDEs como Cursor, Windsurf, todas elas implementam um cliente MCP. Então é importante saber que a sua aplicação LLM, que é o host, precisa ter um cliente MCP. Este cliente, ele se conecta aos servidores MCPs. E aí você pode ter diversos servidores. Por exemplo, um MCP Server A, um MCP Server B, um MCP Server C. E a comunicação ocorre de forma bilateral. Então existe um protocolo de comunicação do cliente para o servidor e do servidor para o cliente. Então eles se comunicam por um MCP protocolo. Ah, Gustavo, mas beleza, então eu tenho o cliente, eu tenho o servidor. Onde estão as tools? É aí que está. Os servidores, ele é uma camada que vai se comunicar com N tools que estão abaixo dele. Então imagine que o MCP Server A, ele implementa as tools, né, que se comunica com serviços remotos. Então comunica com outras APIs. Então você tem aqui um MCP Server que faz uma comunicação com diversas tools de APIs. Ah, eu tenho um MCP Server B e ele trabalha localmente lendo e escrevendo em arquivos no meu computador. Então, as tools de file system. Então, aqui é outro tipo de comunicação. Vocês têm um MCP Server local que trabalha com seus arquivos locais. Ah, eu tenho agora um MCP Server C que está implementando diversas tools personalizadas que a comunidade criou. Então imagine que eu fui lá e criei uma tool de retriever de animais silvestres brasileiros, que retorna sempre os nomes dos animais mais semelhantes de acordo com a entrada do usuário. Um exemplo super hipotético. Então eu posso criar uma tool e disponibilizar para os usuários, para qualquer pessoa que deseja consumir este meu aplicativo, esta minha tool personalizada. Então o seu MCP Server C vai ter que se comunicar com as minhas tools e aí eu te entrego a resposta no mesmo protocolo MCP para que a sua aplicação possa entender os meus dados, entender os meus recursos. Então esta é uma camada de transporte. Esse MCP Protocol é uma camada de transporte entre o cliente e o servidor. Então esta é a arquitetura do MCP. É uma arquitetura simples que depende de dois elementos principais: o MCP Client, o MCP Server. E entre eles existe uma camada de transporte, que é o MCP Protocol, que é o protocolo de comunicação entre cliente e servidor, e os servidores é onde estão as tools, e estes servidores podem estar em qualquer lugar da internet, você só se conecta a estes servidores. Então você pode criar, por exemplo, na sua empresa, um MCP local com todas as tools que diversas aplicações da sua empresa pode utilizar. Então você elimina o problema de duplicação de código. Eu tenho um repositório central com várias tools e cada aplicação que eu implementar na minha empresa, a área de finanças tem determinadas ferramentas, a área de RH tem outras ferramentas, mas você pode colocar tudo lá dentro de diversos servidorzinhos e utilizar tools em cada uma dessas aplicações. Aí digamos que a parte de RH precisa de uma tool que somente a parte de finanças utilizava. Eu não preciso mais copiar e colar meu código. Eu simplesmente posso conectar esta minha aplicação a este servidor que eram responsáveis pelas tools financeiras. Entendeu, pessoal? Então, o MCP ele vem aqui para eliminar diversos problemas e por isso que a comunidade entendeu o seu grande valor. E lógico, ainda não é um protocolo super definitivo. Podem ser que no futuro surjam outros tipos de protocolos de comunicação. Porém, hoje, este protocolo desenvolvido pela Anthropic padroniza e entrega grande valor para os desenvolvedores de aplicações que trabalham com o LLM. Caso tenha ficado mais alguma dúvida sobre esta arquitetura, eu trouxe aqui um exemplo didático. Imagine um MCP como um garçom em um restaurante. Então você é o assistente de IA
e se senta à mesa e faz um pedido. Então você é a sua aplicação de IA, é aquela aplicação LLM, é o host. O garçom, ele é o MCP client, ele anota o seu pedido e leva para a cozinha. A cozinha faz de conta que é as suas tools, tá lá nos bancos de dados, as APIs, as ferramentas. Então, o garçom, que é o MCP client, vai lá na cozinha, que é um servidor MCP, porque tem diversas tools lá dentro, né? Então, por exemplo, o pessoal que faz, que corta os legumes, o pessoal que cozinha, o pessoal que lava as panelas, os pratos. Então, tem diversas tools. Mas você não precisa saber o que ocorre lá na cozinha. Então a cozinha é o seu servidor MCP. Ela processa o pedido, ou seja, faz, por exemplo, uma busca de dados ou executa uma função e entrega para o garçom. Então o garçom que está fazendo também o transporte, né? Então a ação de andar, digamos que seja o MCP Protocol, e o garçom, que é o seu cliente, MCP cliente, retorna com o prato, imagine que sejam os dados solicitados de uma determinada ação, e você, que é o host, o LLM, consome esse prato. Ou seja, você, LLM host, pediu para um garçom, que é o MCP client, ele andou até a cozinha, então o transporte foi realizado. Lá na cozinha houve uma solicitação de uma informação ou de um prato. No caso, você tem um MCP servidor. O jeito que foi feito seu prato você não precisa saber. Retorna para o garçom leva até a sua mesa este prato. Certo? O prato você consome. Então você tem essa comunicação bilateral. Cliente e servidor. Vai para um lado e volta novamente a informação. Deu para entender, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Bom, então vamos às definições. Definições. MCP Host, a aplicação com IA que inicia conexões e consulta servidores MCP. MCP Client, a camada de interface dentro da aplicação host que gerencia a conexão um para um com servidores MCP. Então você pode ter diversos servidores, mas o MCP Client ele faz essa conexão um para um, cliente e um servidor, cliente outro servidor, cliente outro servidor. MCP Server, o serviço que expõe dados contextuais, ferramentas ou APIs através de um padrão MCP, que é o MCP Protocol. Agora vamos entender como funciona o ciclo de conexão, ciclo de vida entre um cliente e um servidor. Primeiro, tudo ocorre com a inicialização. A inicialização é a primeira ação que é realizada. Então, o cliente envia uma solicitação de inicialização para o servidor, contendo informações sobre a versão do protocolo e capacidades. Então, o MCP Client, ele envia lá para o MCP Server a seguinte pergunta: o MCP Server, quais são suas capacidades? Aí o que acontece? O MCP Server retorna com uma resposta. Ó, eu tenho essas funcionalidades, MCP Client. Então o que aconteceu aqui? A segunda ação, troca de mensagens. Uma vez estabelecida a conexão, mensagens de solicitação e respostas podem ser enviadas entre o cliente e o servidor. Então eu tenho o MCP Client que envia a mensagem lá para o server e o server devolve uma mensagem para o cliente. O sentido de comunicação pode ser bidirecional ou unidirecional no caso de notificações. Então, o que aconteceu até agora? O MCP Client pergunta para o MCP Server quais são as capacidades, o MCP Server devolve, eu tenho estas funcionalidades, e o MCP Client fala, ok, entendi, então vamos trocar mensagens. Uma vez que eu te solicitar alguma coisa, me devolve a resposta. Beleza. Aí você vai lá, faz uma pergunta para o LLM identifica que tem uma tool lá num servidor que resolve o problema seu, então ele vai fazer essa chamada lá para o servidor vai executar uma ação, devolver uma resposta, e aí o LLM vai utilizar esta resposta para te responder corretamente uma informação. Então, uma vez que você encerra essa conexão, a qualquer momento, o MCP Client e o MCP Server é interrompido, então a conexão entre os dois é fechada. Perfeito? Ótimo, então vamos agora para os tipos de contexto do MCP, porque a gente fica falando, o servidor pode fornecer recursos para o cliente. E que recursos são esses? Que tools são essas? Que contextos que ele pode entregar para o meu cliente? Ou seja,
Que tipos de contextos que o MCP pode entregar para o meu cliente? Então, o cliente e o servidor podem trocar 3 tipos de contextos principais. Primeiro, recursos. Os recursos são os dados estruturados como arquivos, resultados de consultas de banco de dados ou respostas de APIs que fornecem informações relevantes em tempo real para a IA. Ferramentas são funções executáveis que permitem a IA interagir com serviços externos, como disparar uma chamada de API, enviar um e-mail, atualizar um registro em um CRM. E também você pode fornecer um contexto do tipo prompts. Então, modelos ou instruções pré-definidas que influenciam a geração de resposta da IA. Então, você pode ter um repositório de prompts, por exemplo, e fornecer um MCP servidor de prompts. Então, você pode fornecer também prompts para o seu client. MCP versus tool calling. Então, o tool calling é a iteração típica dentro do mesmo ambiente, servidor único ou aplicação desktop específica. É aquilo que a gente falou no começo. Quando você está desenvolvendo sua aplicação e cria as tools personalizadas dentro da aplicação, dentro do código da sua aplicação, você está criando uma única aplicação onde você tem uma tool calling, ou seja, o LLM faz uma solicitação à ferramenta que está lá dentro da sua aplicação. O MCP, no caso, ele permite que LLMs acessem ferramentas de um processo separado em um repositório central, que pode ser local ou hospedado em um servidor remoto. Então é um ambiente centralizado local ou remoto, mas a forma de comunicação entre essas tools, esses recursos, pode ser realizado via MCP. Ela não está agora integrado tudo dentro de uma única aplicação. E aí nós podemos finalizar agora com os benefícios do MCP. Primeiro, né? O MCP oferece uma interface estável. Mesmo quando a implementação interna muda, a interface permanece consistente. Ou seja, se uma API mudar, como o Model Context Protocol garante uma padronização de mensagens entre cliente e servidor, mesmo se uma API mudar, não ocorre nenhuma quebra na comunicação entre seu cliente e o seu servidor. Autodocumentação. O esquema descreve claramente o que a ferramenta faz e como usá-la. Ou seja, quando você está construindo tools lá dentro da sua aplicação MCP Server, você precisa documentar como esta tool deve funcionar, como o LLM precisa fazer a solicitação para esta tool, enviar informação para esta tool, ou seja, ativar esta tool. Então você tem uma documentação lá dentro. E quando a gente for implementar o nosso próprio servidor na MCP, a gente vai conseguir identificar esta autodocumentação que eu vou mostrar para vocês. Validação automática. O framework MCP valida entradas, reduzindo erros comuns. Então ele já faz todo um tratamento de erros. Você não precisa fazer um tratamento de erros para as ferramentas, por exemplo. O MCP traz iterações muito mais rápidas, menos tempo gasto em integrações, mais tempo gasto em features de valor. Você então fica responsável por criar realmente a lógica de negócio da sua aplicação. Lançamentos mais confiáveis, menos dependências frágeis, igual a menos problemas em produção. Por que lançamentos mais confiáveis? Porque a responsabilidade do MCP Server é aquele que você está consumindo, é quem está implementando o MCP Server. A sua aplicação apenas consome. Então, a sua aplicação está rodando perfeitamente, embora o servidor possa ter algum probleminha, mas não quebrou a sua aplicação. Então, seus lançamentos se tornam muito mais confiáveis. Onboarding mais rápido. Novos desenvolvedores não precisam aprender múltiplas integrações específicas. Agora, os desenvolvedores ficam responsáveis por criar a aplicação, criar a lógica de negócio da sua aplicação. Escalabilidade. Facilidade de escalar o número de tools e funcionalidades que a sua aplicação tem acesso. Então, uma vez que você tem um MCP Server com infinitas tools, você pode falar para o seu cliente qual que você quer utilizar, né? Obviamente, você conecta aqueles servidores que você tem desejo que sua aplicação tenha conhecimento. Auditabilidade, registro de todas as iterações e ações do agente, permitindo rastreabilidade completa. Então existe um log dentro dos MCP servers, né, que faz o registro de toda essa comunicação ocorrida entre o cliente e o servidor.
Permissões granulares. Controla exatamente quais ferramentas e dados cada agente pode ter acesso. Então, controla exatamente quais ferramentas e dados cada agente pode ter acesso. Então, você pode ter várias tools, mas você pode definir quais são os acessos que a sua aplicação pode ter. Outro benefício, conformidade. Facilita a implementação de políticas de segurança e privacidade consistentes. Centralização, ambiente centralizado para a manutenção de tools, isolando e separando da aplicação principal. Agora a sua aplicação não tem aquela dependência de desenvolvimento de tools internas. Você fica somente responsável por criar a aplicação que vai consumir informações de um ambiente centralizado de tools. E por fim, replicação. Um mesmo servidor MCP pode ser utilizado por mais de uma aplicação, e isso eu acho muito importante. Você elimina aquela questão de duplicação de código. Então você pode criar diversas aplicações que tem LLM embutido e que precisa consumir tools que muitas vezes uma aplicação A e uma aplicação B vai utilizar a mesma tool. Você cria um repositório único com um único servidor MCP ou diversos servidores MCPs associados a essas tools. E aí, N aplicações podem consumir as tools destes servidores, certo? Então, espero que tenha ficado bem claro os conceitos por trás do MCP. E em outras aulas, nós vamos implementar tanto um lado de aplicação, ou seja, como se a gente estivesse simulando um host, um MCP client, e também nós vamos implementar um MCP server, ou seja, nós vamos conseguir comunicar o nosso cliente com o nosso MCP server, desde o mais simples até um pouco mais avançado. Mas na aula de hoje eu gostaria que você tenha entendido claramente a importância do MCP para o desenvolvimento de aplicações que vão trabalhar com LLMs e chamadas a ferramentas ou qualquer outro tipo de recurso. Bom, pessoal, o vídeo que vocês terminaram de assistir foi um vídeo correspondente ao MCP lá do meu curso de mentoria que eu estou realizando a gravação. Eu espero que a minha didática tenha sido claro para que vocês possam entender profundamente o que é MCP, os benefícios do MCP e também que tenham despertado a criatividade em vocês para construir novas soluções que vão trabalhar com MCP. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, ative a notificação para que você possa receber as informações dos próximos vídeos que eu vou trazer aqui no YouTube. E se você conhece uma pessoa que deseja aprender sobre tecnologia e inteligência artificial, aproveite e compartilhe esse vídeo para difundir o conhecimento para outras pessoas. Se você ficou até o final, meu muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau, tchau.